Boa noite! Para Irgun, dia 10 de junho de 2021, 22º programa do Conexão Armênia, diretamente hoje de Dilijan. Trouxe vocês para a Suíça Armênia. Dilijan é um dos locais mais bonitos para turismo, onde inclusive os próprios armênios costumam passar as suas férias. No verão, os campos lindos, verdejantes. No outono, as folhas laranjas, vermelhas, num multicolorido. E no inverno, estações de esqui, onde as pessoas vão, montam no teleférico e vão esquiar. Um lugar lindo. E o programa Conexão de Armênia de hoje vai trazer para vocês, na seção do turismo, Dilijan. E a gente sabe muito bem que essa semana aqui no Brasil tem o Dia dos Namorados. Sim, então para entrarmos no clima, Conexão Armênia trouxe para vocês um casal modelo de cantores, Razmi Gamian e Lilit Hovhannisyan, vão cantar uma música dizendo Konnem, eu sou seu. Դու բացել ես մի դուռ իմ առաջ, որ տանում է դեպի նոր մի կյանք սիրելիս, շնորհակալ եմ ես քեզ, որ վերջապես ես կարող եմ սիրել գժի պես։ Այսօրվան ես տարիներ եմ դուրս սպասել ու հիմա այն պահն է կարևոր հասել, որ ամուր գրկեմ քեզ ու ասեմ, որ կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են հիմա դարձել։ Չիմանի սերս քանի աշխարհն այս կա, չեմ թողնի ցուրտ ու քամի հոգին քոս կա, ես պիտի գրկեմ քեզ ու ասեմ, որ կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են դարձել հիմա։ Ինձ ասել ես, որ դու ինձ համար գիշերներ ու օրեր անցկացրել ես անկում, ինձ ասել ես, որ դու իմն ես ու չի կարող մեզ ոչինչ բաժանել այս կյանքում, դու գիտես առանց քեզ չեմ ապրի ես, օդն ու ջուրն ես հիմա իմ Սերս քանի աշխարհն այս կա, չեմ թողնի ցուրտ ու քամի հոգին քոս
ska Ես պիտի կրկեմ քեզ ու ասել որ կյանքն իմ սիրտն իմ քոնն են դարձել հիմա Assistir um vídeo desses faz com que a gente entre no clima para o Dia dos Namorados. Que cada um agarre o seu chamego, seu amor, o seu travesseiro, o seu pet, o que você tiver que te simboliza amor e que você se inspire na vida desses casais para que você possa construir todos os dias uma vida mais rodeada de carinho para você. Que clima, né? O amor está no ar. Conexão Armênia, muito inspirado pelo amor que o mês de junho traz e paira sobre a cabeça das pessoas, o Cupido passou por aqui e a gente teve uma ideia. Por que não mostrarmos a vida de alguns casais da comunidade, casais que foram flechados pelo mesmo Cupido, para a gente conhecer um pouquinho da história deles. Então, a partir de agora, este mês e mês que vem, nós teremos sempre um bloquinho dos namorados. Para começar o programa de hoje, a gente vai ter um casal que talvez muitas pessoas aqui conheçam, a Roberta e o Marcelo. Vou deixar eles contarem a história deles para vocês. Eu sou a Roberta Gazebaioquian, esposa do Marcel Sofian. Então eu sou Roberta Gazebaioquian Sofian, sou cirurgiã dentista e sou membro da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. La distancia, las pasiones. Eu sou o Marcel Sofian, sou administrador de empresas, atuando aí na área financeira e nasci na Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios e por muitos anos também, desde a minha adolescência, participei do Algarve, fui participante assíduo do Algarve. Nos conhecemos em um feriado de Páscoa, num retiro espiritual, pela Igreja Central Evangélica Armênia. Participava semanalmente do grupo, né, esportivo com os colegas, né, da igreja, e onde me fizeram um convite para poder participar desse retiro. Obviamente, pelo fato de eu adorar esporte e saber que ia ter esporte no local, eu já na época, na hora, aceitei, né? E eu fui com um âmbito mais espiritual, querendo mesmo estar ali no local das minhas raízes, né, da Armênia, buscando um conhecimento maior bíblico. Éramos amigos. Quando eu estava concluindo a faculdade de odontologia, nós começamos um namoro, nós nos casamos em 2002, na mesma igreja que meus avós casaram, que meus pais casaram e que os pais do Marcel casaram, na Central Evangélica Armênia de São Paulo. Acho que para coroar essa grande experiência e a nossa descendência, né, que para nós é uma coisa muito importante que nós levamos aqui, eu e a Roberta, e a família realmente muito a sério e com muita alegria, né, para comemorar essa experiência, a gente teve o privilégio de poder fazer uma viagem para a Armênia, em 2018. Muita coisa marcou ali, mas eu acho que, para mim, acho que duas coisas principais. Primeiro, quando eu cheguei e conheci aquelas senhoras fazendo o pão, né, o lavash, né? E uma delas parecia muito até minha avó, e aí aquilo me emocionou demais naquele momento, poder estar com elas ali, né, vivenciando aquele momento. E uma outra situação que me deixou extremamente também emocionado foi quando a gente foi para o museu, né, e pude ali participar ali daquele momento que é o fogo eterno, e ali realmente toca a gente muito forte. Eu também tive todos os dias
sem falar o privilégio, né, de estar ali vendo o Ararat, mas todos os dias eu rememorava que todos os domingos a família se reunia, almoçava na casa dos meus avós, né, com os meus pais, a família toda, e eu amava ouvir as histórias do meu avô, da vinda dele, né, toda essa trajetória Armênia, Brasil, e eu olhava para o Monte Ararat e eu lembrava de toda a entonação, do sorriso, do brilho no olhar. Mesmo sendo criança, às vezes a gente conseguia pegar ali um pouquinho da tristeza, né, do que foi vivido, e eu lembrava disso. Então ali o Monte Ararat, eu olhava o nosso monte bíblico, e eu olhava ali, e ali eu já imaginava ali a Arca de Noé e toda a história dos nossos antepassados para chegar até aqui. Começamos a perceber que tínhamos os mesmos valores, os mesmos ideais. Mesmo a gente não ter crescido junto, não ter se conhecido de criança, a gente teve uma educação muito parecida. E isso contribui muito para a construção do amor do casal. É isso aí, Roberto e Marcelo. A gente deseja para vocês uma longa vida sob o mesmo travesseiro. E semana que vem tem outro. A nossa convidada especial de hoje é uma mulher que carrega o símbolo da guerreira armênia. Mariana Bujikian é cientista social e mestre em antropologia pela Universidade de São Paulo. Ela recentemente defendeu uma tese sobre o poder guerreiro da mulher armênia. A gente não podia deixar passar uma dessas sem fazer uma entrevista e saber um pouco mais dela, querer ouvir um pouco dessa essência que a mulher armênia traz. Então, para entrevistá-la, uma outra guerreira, Marguerite Baratsian. Obrigada, Vatiné. Olá, boa noite, Mariana. Estamos muito contentes por uma visita da geração nova da nossa comunidade, porque isso deixa, assim, os armênios em qualquer lugar no mundo muito contente e otimista quanto ao nosso futuro, né? E permita-me começar com as palavras que você incluiu como início na sua dissertação, citando a Carol Edgarian. Devemos contar nossas histórias, por mais dolorosas que elas sejam, passadas de uma geração para outra, sempre novas como a vida doce e inefável, que nos leva adiante. Precisamos contar nossas histórias, senão para recordar os que estão mortos há muito tempo, para lembrarmos de nós mesmos. Conta de você, Mariana, da sua família, da sua origem, e também da sua imagem de uma mulher de origem armênia, enquanto não tinha começado uma procura científica da sua identidade. Bom, primeiramente, queria agradecer imensamente o convite de vocês, fico honradíssima de estar participando de um programa com outras mulheres armênias. Em relação a acho que essa abertura aí que você citou, que eu coloquei como epígrafe da dissertação, acho que ela tem bastante a ver com uma busca interna que eu tinha para entender um pouquinho do meu passado familiar. Eu sou a primeira geração nascida no Brasil, da família da minha mãe, né, que é a família armênia. Meus avós, minha mãe, meus tios vieram para cá nos anos 60, migraram da Síria, de Kessab, que é uma vila de maioria armênia na Síria, ali perto da fronteira com a Turquia, e eles vieram para o Brasil ali nos anos 60, ou seja, bem depois do genocídio. Eram já uma outra geração que não tinha vivido o genocídio, né? Os meus avós, eles eram os filhos dos sobreviventes. Mas eles, eu acho que talvez tinham essa consciência de que para os armênios a situação era sempre delicada, e acho que a memória do genocídio ainda estava muito viva. Então, resolveram vir para o Brasil, e, enfim, construíram uma família aqui, construíram a vida. E, enfim, eu tinha muito contato com esse lado armênio por conta dessa minha avó, né, armênia, imigrante, e tudo que eu acho que eu aprendi da minha origem veio dela. Mas ela não falava sobre esse assunto, então eu não sei exatamente, não sei exatamente o que aconteceu com eles, e aí esse foi meu incômodo. Então eu estudava ciências sociais na USP, e aí eu queria saber se outras armênias tinham uma experiência parecida, se outras pessoas da diáspora também tinham um silêncio vindo dessa parte da família, que não tocava muito nesse assunto da perseguição, não tocava no assunto da violência.
Eu queria saber se era só a gente ou se era um problema mais generalizado. E aí, durante a graduação, comecei a fazer uma pesquisa de iniciação científica com outras armênias, né, da diáspora, de diferentes gerações, e isso acabou virando um mestrado e, enfim, virou uma pesquisa mais ampla que eu entrevistei aí cerca de 18 mulheres armênias da diáspora daqui de São Paulo, e, enfim, conversei com elas sobre essas histórias familiares ou sobre esses silêncios que às vezes acabam dominando o ambiente familiar. Então, vamos citar o título da dissertação, que é Entre Guerreiras e Mulheres de Família, Memórias de um Genocídio e Identidade Armênia na Diáspora. Fala, por favor, onde, depois de publicada, finalizada, com todos os passos burocráticos que qualquer dissertação está passando, onde poderemos, nós, leitores, encontrar, em que plataformas estaria disponível a dissertação? As dissertações e teses da USP, elas ficam disponíveis num site que é www.teses.usp.br. Então, lá é uma biblioteca digital que tem todas as produções acadêmicas da Universidade de São Paulo e vai estar disponível lá o trabalho Com completo. acesso livre? Acesso livre, você pode fazer o download, salvar, mandar para quem quiser, compartilhar com a família, mandar para os amigos armênios, então fiquem à vontade, porque em breve, em julho, já vai estar, na primeira semana de julho, já vai estar lá disponível o trabalho completo. Ótimo. Falando sobre esse silêncio, Mariana, os medos geralmente são diferentes nos casos de se revelar e ter que fazer uma pessoa reviver aqueles horrores, tudo que a pessoa está tentando enterrar, né? Fala das suas preocupações e angústias que acredito que teve. Entrevistei diferentes gerações assim, de mulheres. Então, tinha mulheres de uma faixa etária parecida da minha, 20 a 30 anos, e cheguei a entrevistar algumas que eram já senhoras de 80 anos. Então, foi bem variado, e algumas ali no meio termo. O que eu percebi de padrão é que não existia um padrão, basicamente, que entre a nossa diáspora, que não existia um único comportamento homogêneo de como as famílias lidam com o tema do genocídio, da imigração forçada. Então, existem famílias que contavam detalhes super minuciosos e que, assim, transmitiam para as gerações mais novas todos os acontecimentos que envolviam aquele momento de fuga dos armênios dos seus territórios originários, e tem famílias que não falavam nada. Então, se sabe que houve uma violência, mas exatamente o que aconteceu, não se sabe, às vezes não sabe nem a vila, a cidade de origem. Isso eu acho muito impactante, né? Porque você volta poucas gerações e você já não tem mais história. Então, é uma árvore genealógica que se perde de alguma maneira. Enfim, que é o meu caso também. Depois dos meus bisavós, a gente não tem mais árvore genealógica na minha família, eu não sei nem se eles eram também de Quessab, lá da mesma aldeia da Síria que os meus avós nasceram, não sei se eles foram parar lá. Enfim, então tem alguns incômodos que principalmente nessas mulheres que tinham pouca informação, que era, puxa, eu gostaria de ter tido mais consciência quando a minha avó estava viva, talvez de ter perguntado mais, ou, puxa, eu gostaria que minha avó, mesmo a avó que conviveu, queria ter pressionado mais, queria ter coletado mais histórias, então tem um incômodo de sentir que a história se foi e não tem como resgatar. E muitas vezes essas mulheres acabam empreendendo uma busca sozinhas, então elas entram naqueles sites que tem documentação de imigrantes e ficam tentando caçar os nomes dos familiares para descobrir o ano que chegou, mas é uma tarefa muito complicada de você fazer por conta própria, assim, individualmente. Mariana, você teve viagens e colaborações com instituições internacionais armênias referente às suas pesquisas. Conta disso também. Você chegou a visitar a Armênia? Não cheguei a visitar a Armênia, e o que eu fiz, na verdade, foi um curso do Instituto Zorian, que é um instituto renomado que oferece uma formação acadêmica para pessoas do mundo inteiro, armênios e não armênios, que estão interessados em aprender sobre genocídio e direitos humanos. Então, eu fiz esse curso do Instituto Zorian, que foi, inclusive, possível por conta de uma outra fundação armênia, que é a Fundação Luiza Harabedian, que é uma fundação argentina que financia a ida de alguns latinos ao programa, que é baseado no Canadá. Então, essa experiência da diáspora articulada, que acho que tem esses esforços contínuos por promover formação e ampliar o repertório das pessoas sobre genocídio armênio e outros genocídios no geral, esses esforços ficaram muito explícitos, assim, enquanto eu estava fazendo esse mestrado, porque foi graças a essa colaboração internacional que eu pude, enfim, ter uma imersão aí de 2 semanas e aprender bastante, ampliar todos os meus contatos acadêmicos graças a essas 2 instituições que fazem um trabalho importantíssimo.
Mariana, a natureza do luto armênio, em muitas ocasiões, pelo menos de tudo que eu vi até agora, é excessivamente silencioso. E você está tocando, agora também falou desse assunto, e a consequência disso é essas lacunas nas histórias das origens da pessoa, né, na vida da nova geração. O que você acha? Qual é o motivo desse silêncio? Isso é algo submisso ou é uma forma de uma outra sobrevivência? Peço que você fale principalmente das mulheres. Olha, eu achei que você colocou de uma maneira muito sintética, uma forma de sobrevivência. Eu gostei até dessa formulação. Os estudos que existem sobre populações que sofreram grandes violações de direitos humanos indicam que existe uma certa tendência de aqueles que são sobreviventes não quererem assombrar, às vezes, a próxima geração com aquela violência que eles viveram. Então, existe uma questão de querer poupar, de querer evitar que esse tipo de sofrimento, de alguma forma, se transmita. Então, eu acho que muitas dessas pessoas que não falavam, não queriam falar porque pensavam que estavam fazendo, acho que, um bem para as novas gerações de não entrar nesse tópico. E acho que também existe a dificuldade de falar, né? Porque acho que você até mencionou um pouco atrás que falar, de certa forma, é rememorar, verbalizar é uma forma de você reviver, querendo ou não, e para algumas mulheres aquilo era extremamente, enfim, traumático, doloroso. Então, eu entendo o silêncio, às vezes, também como uma forma de resistência, de não querer que aquela violência te defina, que aquela violência seja o único que você passa adiante. Então, a minha avó, ela, quando eu enchia muito ela para falar sobre esse assunto, ela falava: o que você quer saber? As pessoas voltaram para casa, arrumaram a casa e viveram. Querendo dizer, a vida precisa seguir. De alguma maneira, a gente precisa arrumar as coisas e botar em ordem. E nisso, eu acho que as mulheres acabaram tendo um papel muito grande, e é um pouco nisso que eu fiz a pesquisa. Quero dizer, esse trabalho cotidiano de reconstruir os lares, e reconstruir, assim, no sentido de proteger de novo aquela família, de dar uma sensação de que aquela família está de novo num lugar seguro, seja na diáspora, ou seja, enfim, nos próprios territórios da Armênia, enfim, dá uma sensação de que aquela vida pode continuar. Isso vem muito da mulher e do seu cuidado doméstico, né? Então, eu acho que em qualquer cultura historicamente patriarcal, como é a Armênia, a mulher, ela já tem esse papel a priori, né? De cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Mas numa cultura que sofreu quase um extermínio, esse papel fica muito mais exacerbado e ele é ainda mais importante, porque é essa mulher que vai ensinar para os filhos as cantigas de ninar armênias, ela que vai ensinar possivelmente a língua armênia, né? Dependendo das famílias, passa-se a língua adiante. Ela que vai ensinar, às vezes, a culinária armênia. Então, todos esses pequenos cuidados de fornecer uma identidade e um referencial cultural e emocional, isso foi, acho que, a estratégia feminina de sobrevivência e de manter um pouco da armenidade viva, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido e apesar da armenidade quase ter levado eles à morte. Então, eu acho que a mulher, de certa forma, ela foi a aglutinadora do que sobrou. Ela pega os cacos do que restou pós-genocídio, ela junta e ela transforma isso em alguma outra coisa, ela ressignifica o que é ser armênio com os filhos dela. Existem várias formas de resistência. O silêncio talvez seja uma dessas formas de você tentar sobreviver a uma violência muito exacerbada e, enfim, carregar adiante a cultura das maneiras que for possível, carregar adiante os valores e os saberes armênios da maneira que der. Eu costumo dizer, assim, resumindo uma família armênia em duas sentenças com muito pragmatismo, que o homem, numa família armênia, está sustentando a casa, mas quem constrói o lar armênio é a mulher. Então, mesmo tendo essa percepção de família armênia patriarcal, eu não sei onde começa patriarcato e termina matriarcato e ao contrário, porque com isso tudo a mulher armênia é um papel assim insubstituível numa família armênia muito respeitada, né? E numa família tradicional armênia a palavra final nas decisões familiares era da Nan, que é a bisavó, né? Da mulher mais velha. Enfim, os nossos avós são pura antropologia. Isso sem dúvida.
E talvez vem daí esse arrependimento nosso de não ter aproveitado assim por completo, né, a informação que eles têm, que eles tinham, e a gente não conseguiu absorver tudo. E eles estão falecendo, mas nunca param de viver dentro de nós. E quem tem uma figura da sua avó ou do seu avô como personificação da sua ascendência, tem uma percepção mais intensa do que estou falando. Então, a minha pergunta final, Mariana, é, se ela estivesse aqui, a sua avó Marie, o que você teria a dizer para ela depois de toda essa revelação que você teve finalizando a sua dissertação? Ai, não sei, que difícil, tanta coisa que eu gostaria de dizer para ela, para caber aqui nesse final. Ai. A minha avó, ela foi uma pessoa muito corajosa, né? Acho que como todo imigrante, exige muita coragem você sair de um terreno conhecido, familiar, e você migrar para um país que você não sabe a língua. E eu sei que, de alguma forma, os meus avós fizeram isso para, enfim, para proporcionar uma vida melhor para os filhos, para os netos. Então, eu acho que o que eu diria para ela é que todos os sacrifícios que ela fez permitiram que hoje eu entenda mais a nossa origem e permitiram que hoje eu possa estudar. E que eu agradeço muito a coragem dela e todos os ensinamentos que ela me passou, porque sem eles eu tenho certeza que nenhum de nós, da minha família, a gente teria chegado onde a gente está. Agradeço essa conversa. Eu fico feliz vendo uma representante da geração nova procurando se identificar. Você celebra a memória dos seus avós dessa forma tão linda. Eu que agradeço, querida. Boa noite. Martiné, é com você. Mariana, eu ficaria horas ouvindo você falar. Gostaria de compartilhar as histórias que você vivenciou com essas jovens. E, de verdade, temos que marcar um outro programa para a gente se aprofundar nesse assunto. Muito obrigada pela sua presença. Para aqueles que estão chegando agora, devo sempre relembrar. Este programa é coordenado e feito por uma associação cultural educativa armênia chamada Hamaskain Brasil. Hamaskain Brasil existe em mais de 60 países. Agora, em maio, foi o aniversário deles e foi criado para ensinar a cultura e as tradições para as crianças que ficaram órfãs durante o genocídio armênio. Aqui no Brasil, no decorrer da pandemia, nós iniciamos atividades culturais online, todos os sábados, a partir das 5 da tarde. Se você tem alguma criança de 6 a 16 anos na sua família, nos chame em inbox, nós vamos enviar o link e elas poderão participar aprendendo sobre cultura, dança, futebol da Armênia, artesanato, receitas. Elas vão aprender de uma forma lúdica que faça parte da realidade delas, mas vamos trazê-las para o universo armênio. Deixe que nós cuidemos das nossas crianças. Mas, Vartinê, o que tem acontecido na Armênia? A gente gosta de saber as últimas novidades que o Conexão Armênia traz pra gente. Ok, essa semana tivemos o Festival de Vinhos pelas ruas de Yerevan. Vamos assistir como foi isso. Todos os anos, entre o mês de maio e junho, ocorre o Festival de Vinhos da cidade de Yerevan. O principal objetivo do evento é promover a indústria do turismo vinícola na Armênia. O evento é gratuito, mas para degustar os vinhos é possível comprar pacotes de degustação que incluem uma bolsa, uma taça de vinho e uma brochura com diferentes tipos de cupons de descontos para que as pessoas possam circular, provar os vinhos que eles gostam e levar uma garrafa para casa. É um evento muito esperado na cidade de Yerevan, porque está no meio da primavera, já pré-anuncia o verão, as pessoas querem estar nas ruas, o evento é regado a muito boa música, dança como não podia deixar de ser, e vai até tarde com a participação de DJs e bandas conhecidas na Armênia. Mas para quem se pergunta, tem vinho bom na Armênia? Para quem não sabe, uma das primeiras vinícolas do mundo foi encontrada na Armênia e ela é datada de 6.100 anos. A principal variedade vinífera cultivada na Armênia é a uva tinta Aremi, responsável por vinhos varietais encorpados e elegantes.
Uma característica marcante do cultivo da vinha na Armênia é a alta amplitude térmica, com variações de mais de 20 graus em um mesmo dia, o que contribui para a complexidade dos aromas e sabores de um vinho, para a riqueza das suas cores e para a estrutura dos seus taninos. A Armênia hoje possui mais de 15 mil hectares oficialmente registrados como ocupados por vinhedos. O vinho na Armênia é exótico, ele merece atenção e destaque. É ver para crer. Fiquei com tanta vontade que eu tive que pegar uma tacinha para mim. Os armênios falam genats. Genats significa é um brinde, é que você esteja vivo. Então, um genats meu para vocês. Não é o vinho da Armênia, mas eu tomo fingindo que é. Um dia tomarei lá. Mas agora que a gente já fez a degustação, se você assistiu o programa da quinzena passada, nós prometemos que vocês aprenderiam a fazer o dolma essa semana, porque teve o Festival de Dolma em Yerevan e agora a gente vai trazer receita para vocês. Então, com Arthur Haroyan, o Armênico na Cozinha, vai ensinar como que é feito o dolma. Na Armênia se fala dolma, fora da Armênia se fala sarma. Você deve conhecer pelo nome ou pelo outro. O recheio é o mesmo. Então, Arthur, como é que faz esse seu dolma? Ele tem um truquezinho. Eu quero ver, quero ganhar essa moeda. Olá, meus queridos! No programa de hoje vamos fazer um prato típico armênio que chama dolma e com certeza vocês, em algum lugar de São Paulo, vocês comeram nos restaurantes árabes. É aquele charutinho de folha de uva. Esse prato é bem típico, bem nacional e tradicional armênio, que nós não costumamos comer isso todos os dias, mas comemos nos dias de festa, de Réveillon, de Natal. Aí toda a família se junta e começa a enrolar carne moída dentro da folhinha de uva. Vamos misturar arroz com carne moída. Depois, cheiro verde. Agora vamos picar nossa cebola. Tirar essas partes. E cortar em modo de cubinhos, bem fininhos. Vamos colocar um pouquinho de sal, também a gosto. E misturar bem para que todos os ingredientes conhecerem um ao outro. Agora é a hora mais divertida, que é também mais trabalhoso, que enrolar a carne dentro da folha de uva. Não esqueçam que é muito importante enrolar no parte de trás, para que parte de frente o verdinho fica mais bonitinho. E além de esse prato ser mais gostoso, ele também é muito divertido. Por quê? Porque temos uma lenda, na verdade não é uma lenda, uma tradição, quando a gente coloca uma moeda está lavada, tá? Uma moeda armênia dentro da carne e esquece como se nada tivesse acontecido. Enrola
E aí, depois de enrolar, você vai misturar com os outros charutinhos. Então, quem acha essa moeda, ele vai ter sorte, vai ter muito dinheiro, vai ter sucesso esse ano. Agora, depois de embrulhar, nós temos que montar tudo isso na panela. Na panela, a gente vai colocar um pouquinho de azeite. Vamos montar. Eu vou explicar um segredinho para vocês. Vamos colocar água até cobrir todos os nossos charutinhos. Quando você colocar essa panela de charutinho para cozinhar, o momento você vai ver que tudo está desmontando, toda a carne está saindo dentro da folha de uva. Para não acontecer isso, vamos pegar uma panela menor que coube nessa panela no prato, desculpa. Outro pratinho e colocar água dentro desse pratinho. E na hora de cozinhar, seu charutinho não vai desmontar. Na Armênia, a gente coloca pedra. Aí, dessa forma, a gente vai colocar isso no fogo. O tempo de cozinhar são 30, 40 minutos. Por enquanto o charuto está cozinhando no fogo, nós vamos fazer um molho especial muito gostoso de alho e de coalhada, porque o charutinho armênio dolma tem que comer com molho de coalhada. Vamos pegar alho, o nosso molhinho já está pronto. Agora vamos aguardar o charutinho. Agora vamos colocar um pouquinho de molho de coalhada com alho, que está cheirando muito bom. Como eu já falei, os armênios comem tudo com pão. Está pronto. Se você gostou do meu charuto, então curta, compartilha e comenta. Dolma da prosperidade, eu lembrei de uma coisa que eu precisava falar. O programa Conexão Armênia não vive de ar. Ele tem um custo para se manter. Está aberta a temporada para que as pessoas que queiram contribuir com o programa, que queiram ser fãs VIPs, que queiram ajudar para que a gente consiga continuar mantendo a cultura armênia no ar, façam suas contribuições. Liguem para nós, você pode ser não precisa ser um patrocinador de grande valor, você pode ser simplesmente um colaborador, família tal, gostaria de colaborar, então vocês são mais do que bem-vindos para que a gente consiga sempre manter a nossa cultura viva e poder propagar isso para as pessoas que hoje têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a armenidade. Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. iFood. Agora, já ouvimos música romântica, já vimos o poder da mulher armênia, já saboreamos o nosso vinho e aprendemos a fazer dolma. Mas escuta, eu não estava na Suíça da Armênia? Cadê essa Suíça? Vamos até Dilijan, o Turistando na Armênia, roteiros de charme da Armênia, trazem para vocês hoje um pedacinho do que é Dilijan. Dilijan é enorme, é uma das áreas mais verdes da Armênia e vale a pena a visita, com certeza. Dilijan é uma cidade que fica na província de Tavush, fazendo fronteira com o Azerbaijão e um pouquinho da Geórgia ao norte. A cidade é um dos pontos turísticos mais importantes da Armênia. Situado no Nordeste, a província é considerada por muitos a mais bela do país. Nossa primeira parada dentro da cidade é no Parque de Diversões Verev.
Os turistas adoram visitar o museu da cidade. A procura se dá principalmente pelos quadros e tapetes maravilhosos que fazem parte do acervo do museu. A cidade também possui um complexo escolar fora de série, com estudantes de diversas partes do mundo. São cerca de 200 alunos de 72 nacionalidades, que desfrutam da tecnologia presente em todas as instalações da escola. Um dos lugares mais famosos da Armênia é o Parque Nacional de Dilijan. E não poderia ser diferente, já que o parque possui uma esplêndida beleza natural. Dentro do parque, em uma zona florestal, é possível visitar, com uma certa dificuldade por conta da localização, o monastério de Matosavank. Construído no século XIII, o pequeno mosteiro se encontra em ruínas, porém com belíssimas khatkar. O Khahartsinvank é um monastério que fica próximo da cidade e amplamente procurado pelos turistas. Um pouquinho mais distante da cidade, é possível encontrar o monastério de Goshavank. Lá existe um dos melhores exemplares de khatkar do mundo. Após um longo dia explorando as belezas de Dilijan, nada mais justo do que uma paradinha para comer, não é mesmo? Nesse caso, nós recomendamos o charmoso restaurante Karahangi Dilijan e seus irresistíveis pratos. Além da deliciosa comida, você poderá degustar os famosos vinhos armênios, ver a preparação do dolma, além de poder apreciar de perto a energia e a alegria da cultura armênia em suas músicas e danças. Você já se imaginou como seria ficar hospedado em uma casinha estilo Hobbits? Bom, agora você pode saber a sensação se hospedando nesse hotel em Dilijan. Talvez o Hobbits era armênio e esse pequeno vilarejo foi construído por ele. Viajei. Vamos aterrissar em São Paulo. Bom, Garo Hovhannisyan e professor James Onik têm coisas importantes para falar para nós hoje. Ai, prisioneiros. Nossa, esse assunto de novo? Esse assunto de novo, sabem por quê? A gente não vai descansar enquanto eles não estiverem em casa. Tem até uma hashtag, Until They Are Home. Por quê? Esta semana, diversos prisioneiros estão sendo julgados no Azerbaijão, culpados e taxados de terroristas. Vamos ver o que o Garo e o professor Onik têm para nos explicar sobre essa história e falar um pouquinho sobre a eleição da Armênia, que será no dia 20 de junho. No próximo programa, muito provavelmente, já teremos o resultado. Padre Brasil. Boa noite, professor. Garo, como vai? Boa noite, Conexão Armênia. Espero que estejam todos bem. Professor, separamos duas notícias muito importantes. Começou o julgamento dos prisioneiros de guerra no Azerbaijão. Garo, é um tema muito importante. Nós que estamos na diáspora temos que estar muito atentos a ele, justamente porque os nossos soldados que estão sendo julgados
São soldados que foram sequestrados pelas tropas azerbaijanas em plena guerra, em pleno território, não foram respeitados os direitos deles. Houve uma espécie de sequestro da pior espécie, porque eles não deram o mínimo direito das convenções internacionais para esses soldados. E agora estão julgando eles como terroristas. Isso significa que nós estamos diante de mais uma injustiça cometida pelo governo azerbaijano. O nosso foco de hoje é a eleição. A Aliança Armênia apresentou um programa eleitoral. O que você achou? Garô, é tão rico esse processo, é tão interessante, porque a aliança que se formou, ela traz dentro dela uma espécie de fortalecimento das instituições. Tanto é que conversávamos agora há pouco que dentro do programa, quando se lê o programa, se fala muito do fortalecimento das relações internacionais da Armênia, né? Então é um tema que realmente vale a pena. E você destacou dois, né, Garô? Quais foram mesmo aqueles temas? São importantes os nossos amigos do Conexão Armênia entenderem, né? Sobre política externa, professor? Exatamente, Garô. Bom, um dos pontos é fortalecer as relações de cooperação e parceria com Irã e China, professor. Isso é fundamental para o pessoal saber. Olha que coisa interessante. Nós já temos boas relações, tanto com um quanto com o outro. A China é fundamental. Hoje é um parceiro estratégico para qualquer país do mundo e praticamente dispensa apresentações. A China hoje tem capital suficiente para investimentos, está num projeto de interligação mundial chamado a Nova Rota da Seda, e o Irã é nosso parceiro histórico, uma das portas de entrada e saída da Armênia, onde as mercadorias podem realmente funcionar e trabalhar a favor da população. Isso realmente muda a situação. Mas temos mais pontos, né, Garô? Um outro ponto que nós temos, professor, estabelecer a Armênia como um país de trânsito, construir novas infraestruturas de telecomunicação na região. Isso é muito importante. Transforma a Armênia no que eles chamam de hub, um ponto central. A Armênia pode se transformar nesse hub. Nesse sentido, olha a inteligência. Eu gostei muito do programa, Garô, porque ele aproveita essa situação que pode e é realmente, às vezes, prejudicial para a Armênia e faz a Armênia ser um ponto de irradiação de atividades econômicas e atividades tecnológicas. Excelente ponto do programa da Aliança também. Relações comerciais e econômicas com os países árabes e relações com a América do Sul. Você vê, eles estão de olho numa situação que nós deixamos para trás. Ou seja, durante anos, a Armênia, por causa da situação e por causa, às vezes, de interesses que não são diretamente ligados ao povo armênio, esquece de um parceiro estratégico que hoje, Garô, é importantíssimo. São os países árabes. Os países árabes estão passando por uma transformação muito importante nas suas políticas externas. E eu falo para os amigos do Conexão Armênia, Garô, em breve teremos novidades, inclusive na relação entre Irã e Estados Unidos, porque as conversações estão avançando. E eu vou até mais longe, Garô. Pode ser um pouco de exagero da minha parte, mas vamos esperar conversações também entre Irã e Israel. Então, há uma mudança no quadro geopolítico do Oriente Médio e a Armênia tem que se colocar parceira dos países árabes nessa hora para poder também não só buscar investimentos, mas ampliar o seu leque político internacional. Com a América do Sul, eu vejo que é uma obrigação da República da Armênia, Garô. Você sabe muito bem, aqui estão as comunidades mais antigas, algumas das comunidades mais antigas que nós temos na diáspora, especialmente na década de 20, ou seja, são 100 anos da chegada dos armênios aqui nessa região, organizados de forma organizada, então seria muito importante realmente esse fortalecimento. E a diáspora? Gente, o que o Garô está lembrando a nós, está no programa, é nada mais, nada menos do que o direito daquele que tem dupla cidadania a participar da administração pública na Armênia. Isso é muito importante para toda a diáspora, repleta de jovens, repleta de técnicos, de especialistas que podem auxiliar a República da Armênia com toda a sua expertise, com toda a sua capacidade, fazendo parte do corpo diretivo do país. Isso realmente mudaria bastante a situação. Não que na Armênia nós não tenhamos, existem sim excelentes elementos, mas a presença de pessoas que têm essa capacidade e que têm dupla nacionalidade vai ajudar bastante a República a abrir mais o leque de atividades, os conceitos, as ideias e trazer cada vez mais para perto a diáspora como forma de apoio à República. Então, eu acho muito bem-vinda essa ideia que a Aliança traz, Garô. No tópico da democracia, professor, chamou minha atenção 2 pontos. A representação equilibrada das mulheres.
Uma coisa que a gente às vezes esquece de falar, ou a gente fala muito, só que sempre fica... Exatamente, garoto. Exatamente. Gente, a representatividade das mulheres armênias, ela precisa crescer. E nós sempre tivemos a presença da mulher na sociedade armênia como eixo central, não é? Diferente do que a gente enxerga, uma presença de um pouco de tentativas que não deram certo, mas dessa vez eu acredito que a vitória da aliança vai poder inserir a mulher dentro da área administrativa e da área legislativa, o que é muito importante para nós. Vocês que estão nos assistindo, por favor, se interessem pela história da mulher armênia. Temos tantas personagens importantes, heroínas, mulheres que edificaram um pouco a nossa sociedade, tanto na Armênia, até na era soviética, até na era da Primeira República e na diáspora. Então, eu acho que nada mais justo do que a aliança destacar a importância da mulher nessa participação. Exato, professor. E vamos lembrar para os armênios e para a Armênia, desde na Primeira República da Armênia, a participação das mulheres dentro do parlamento, numa época que podemos falar que nem na Europa as mulheres tinham tantos direitos, não é, professor? Exatamente, garoto. Quando a gente pensa em Alexander Hatisyan, Khatiazuni, Navassartian, todos os deputados armênios, homens, eles lutaram para que as mulheres tivessem participação. Mas a luta das mulheres armênias, ela vem da fundação da República. Então, a presença dessas deputadas, naquela época, garoto, já mostra a vocação que a Armênia tinha. É importante a gente se interessar, e por isso que o garoto está falando, gente, porque, acredite se quiser, a Armênia teve a fundação da sua universidade. Naquela época, existiam muitas professoras armênias nas universidades. A Armênia fundou o seu parlamento e nós tínhamos deputadas quando... Destaco as palavras do Angel Garot, gente. Quando na Europa não existiam tantas mulheres assim dentro dos parlamentos. Ou quase nenhuma, para ser mais exato. Então, chegou a hora de fazer essa virada, garoto. E, inclusive, na aliança tem muitas mulheres jovens, meninas, que já terminaram o ensino superior, que estão dentro na chapa. É importante isso. É importante. A aliança traz dentro da lista de candidatos um grupo de moças, meninas, formadas nas universidades, militantes políticas, com tradição política nas suas famílias, para ajudar a Armênia a mudar essa página. A gente tem que deter algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, a fuga de cérebros. Os jovens bons não podem sair da Armênia. A fuga de jovens trabalhadores, eles têm que ficar na Armênia. E isso tudo vai somar. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e a aliança está muito bem preparada para isso, garoto. E vamos lembrar mais um ponto aqui: criar um sistema político conjunto, governo-oposição. Exato. É o que aqui no Ocidente, garoto, muitos chamam de mesa. Uma mesa, né, no sentido de conversações. Então tem a mesa da esquerda, tem a mesa da direita. A Armênia está indo à frente. Vai formar uma mesa entre governo e oposição para que, além das relações parlamentares, os problemas que surgirem sejam solucionados com diálogo e confiança mútua. Eu acho que isso é importante e está faltando disso não só na Armênia, no mundo todo. No mundo. E se a Armênia conseguir isso, eu tenho certeza que a aliança vai conseguir, isso ameniza as discussões e traz a política para um patamar humanitário, uma política para um patamar de respeito. Isso é fundamental e o mundo não tem um exemplo como esse. Então a gente tem que saudar, né, garoto? Sim, e assim a oposição vai ter controle das autoridades, não é, professor? Isso é muito honesto, né? Isso é muito honesto, isso mostra o propósito. Ou seja, se vocês tiverem uma queixa, vamos discutir, vamos solucionar o problema. Que se estende, né, garoto, se me permite já colocar a ideia, até as questões de corrupção, né? Já que a aliança... Exatamente. A gente falava antes de começar o nosso trabalho aqui, a aliança está muito preocupada com isso e fazer uma verdadeira marcha contra a corrupção. Fazer com que a corrupção seja extirpada da Armênia. E a gente sabe, gente, que corrupção é intrínseco, está ligado diretamente às estruturas que hoje governam o mundo. Não é só no Brasil, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, onde você às vezes acredita que tem menos. Mas existem sistemas que estão sendo criados para cortar isso. Isso é um grande mal para a sociedade mundial.
E lógico, os meios de comunicação espalham, mas a gente tem que ir em cima, saber realmente o que está acontecendo. Herdamos também, né, Garou, um pouco isso. Veio um pouco da era soviética e agora a gente tem que cortar de vez para essa nova fase da Armênia, que não vai ser fácil, mas bastante promissora. Infelizmente, professor, nosso tempo acabou, nosso tempo é curto. Vamos lembrar para nossos espectadores que a eleição da Armênia é dia 20 de junho, falta 13 dias. E a Conexão Armênia vai trazer muitas novidades para vocês. Fiquem conosco e até o próximo programa. Boa noite. Boa noite, Conexão Armênia. Abraço, Denis. Abraço, Garou. Obrigado. Mais um programa chegou ao final. Já passamos 6 meses do ano. Estamos entrando no segundo semestre, já. Programa que vem, mais casais. E pra gente ficar no clima do Dia dos Namorados, vamos terminar o programa vendo algumas imagens de alguns pombinhos, casais românticos na Armênia. Uma boa semana para vocês e muito amor no seu coração. Kşerpari! Yes,